com o estrondo do fogo do canhão, oceanos rugindo, sabres cortantes, pistolas latindo e inúmeras garrafas de rum, os piratas do século XVIII ainda dominam nossa imaginação. Apesar disso, e apesar do fato de que todos nós meio que sabemos como um pirata se parece aproximadamente, há uma diferença-chave entre piratas e outros ícones do passado. Sejam eles cavaleiros medievais em armaduras ou assaltantes de estrada mascarados e encapuzados, essas figuras são quase sempre homens. Isso não acontece com os piratas. Existe ao lado dessa imagem barbuda do marinheiro grisalho outra imagem, a da ousada, bela e feroz mulher do mar. Mas por que os piratas, mais do que outras figuras da história, escaparam dessa dominação masculina em nossas mentes? Bem, a maior parte disso se deve a duas mulheres incríveis, Anne Bonny e Mary Read, as mulheres piratas mais famosas e temidas da época. Primeiramente escritas no livro publicado anonimamente em 1724, Uma História Geral dos Piratas, uma fonte para grande parte de nossa série sobre piratas durante essa era, as histórias dessas duas mulheres chocaram o mundo naquela época, assim como ainda fazem hoje. Anne e Mary viveram vidas fascinantes de ousadia, perigo e paixão. Repletas de incríveis semelhanças, os destinos dessas duas mulheres se alinharam, unindo-as através de vastas distâncias, como membros da tripulação, amigas íntimas e talvez até como amantes. Em uma história que ainda as torna famosas até hoje, Anne Bonny e Mary Read superaram obstáculo após obstáculo antes de finalmente encontrarem um fim trágico. Esta é a história de duas das piratas mais famosas que já navegaram pelos mares. Esta é a história das duas mulheres mais famosas da Era de Ouro da navegação. A história de Anne Bonny e Mary Read. Este é Guerras do Mundo. Vamos começar nossa história com Anne primeiro. Nascida Anne Cormack, em Kinsale County, Cork, Irlanda, a vida de Anne não começou de forma estável. Ela era a filha ilegítima de uma empregada e do marido de sua empregadora, um advogado chamado William Cormack. Este homem, um tanto inescrupuloso, enquanto vivia com sua rica esposa em sua propriedade rural na Irlanda, engravidou a mãe de Anne. Ele se mudou para Londres com a criança para se distanciar de sua esposa e sua família. Foi aqui que o pai de Anne começou a vesti-la como um menino, disfarçando-a como seu filho legítimo para obter dinheiro de sua esposa. Para completar essa farsa elaborada, ele fez Anne agir como um menino também, até mesmo a educando em assuntos geralmente considerados desnecessários para meninas da idade dela aprenderem. Esse arranjo bizarro não funcionou por muito tempo, com a esposa do pai eventualmente percebendo essa decepção e cortando o dinheiro. Sem a pensão de sua ex-esposa rica e sem clientes chegando ao seu agora desacreditado escritório de advocacia, o pai de Anne emigrou para o Novo Mundo, se estabelecendo na província da Carolina. Bonnie Anne chegou com ele, mas se estabelecer ela não fez. Com seu pai entrando no negócio de plantações com escravos e sua mãe falecendo quando ela tinha apenas 12 anos, Anne tinha muita coisa acontecendo ao seu redor. Ela lidou com isso à sua maneira, conhecida por seu temperamento explosivo. Anne esfaqueou uma criada quando tinha apenas 13 anos, talvez, até mesmo até a morte. Quando um pretendente insistente se recusou a parar de persegui-la, Anne o espancou, quase matando o homem. Ela teria que saber como se defender. Isso porque Anne também era conhecida por seu cabelo ruivo ardente e boa aparência chamativa, algo que lhe rendeu a atenção de muitos homens na cidade em expansão que era Charleston, nos anos 1700. Ela nem sempre se importava com essa atenção. Conhecida por frequentar as tavernas e pousadas à beira d'água, Anne aprendeu sobre o poder que tinha sobre os homens. Curiosamente, para um homem que dormiu com a criada de sua esposa, o pai de Anne tinha uma visão excessivamente severa sobre essa atividade extraconjugal. Tudo mudou quando Anne se casou com um marinheiro e pirata de pequena escala, James Bonny. Seu pai se recusou a reconhecer o casamento e os dois fugiram juntos.
Alguns afirmam que o temperamento explosivo de Anne se acendeu com isso, resultando na jovem incendiando a plantação de seu pai e a reduzindo a cinzas, justamente na véspera de sua partida para nunca mais voltar. Não existem registros para verificar essa história, mas está de acordo com o que sabemos sobre Anne. Em qualquer caso, ela não voltaria para a Carolina tão cedo. Ela tinha planos totalmente distintos. Entre 1714 e 1718, Anne e seu marido se mudaram para Nassau, ilha de New Providence. Agora entendo o que você pensa. Um amor proibido seguido de uma fuga rápida para as Bahamas parece ser o sonho. Bem, receio que você terá que pensar novamente. Embora hoje cerca de metade da economia das Bahamas venha do turismo, as únicas pessoas que chegavam a Nassau naquela época eram piratas. E eles não eram conhecidos por sua apreciação por praias intocadas, águas claras e vida selvagem tropical. Não. No Santuário Pirata de Nassau, as principais atividades disponíveis eram ganhar dinheiro rápido e gastá-lo ainda mais rápido. Devassidão embriagada e total ilegalidade definiam esta república dos piratas. Acontece que Anne Bonny se encaixaria perfeitamente, frequentando tavernas e bares nos cais e revivendo muito do que ela mais amava sobre a Carolina, esbarrando entre outras coisas com gatunos e malandros, com seu marido agora trabalhando como informante pago pelo governador inglês para caçar criminosos. Anne, sendo assim, digamos, íntima com piratas, era profissionalmente embaraçoso, além de pessoalmente doloroso. A história dos piratas coloca de forma educada, dizendo que Anne era, citando, não totalmente reservada no ponto de castidade. A mesma publicação de 1724 nota que, em uma ocasião, o marido de Anne a surpreendeu deitada em uma rede com outro homem. Apesar das configurações perfeitas de lua de mel, é bastante justo dizer que o casamento de James Bonny e Anne não estava indo muito bem. Acontece que um dos conhecidos íntimos de Anne era ninguém menos que John Rackham, o infame capitão pirata que lideraria uma revolta contra o impiedoso capitão Charles Vane. Conhecido como Calico Jack por suas roupas extravagantes, ele e Anne se apaixonaram e começaram a planejar uma vida juntos. Você pode lembrar do Calico Jack. Nós já o encontramos antes em nosso vídeo anterior sobre os piratas mais mortais da época, Barba Negra e Charles Vane. Em breve ouviremos o fim da história dele. Mas primeiro de volta a Anne Bonny. Se ela e Calico Jack fossem construir um futuro juntos, o atual marido de Anne apresentava um obstáculo. Calico Jack, sendo do tipo decente, pelo menos para um pirata, decidiu fazer a coisa honrosa. Em vez de apenas matar o marido de Anne e fugir com ela, ele decidiu oferecer dinheiro ao homem em troca dos dois se divorciarem. Para um pirata, isso é extraordinariamente cavalheiresco. No entanto, James Bonny recusou, e então, quando Calico Jack partiu com sua tripulação de assassinos, Anne decidiu ir com ele e deixar seu marido para trás, independentemente. Só podemos imaginar o que seu pai teria pensado se soubesse. Agora, seja lá o que for um navio pirata, certamente não é um lugar onde você gostaria de estar se fosse uma mulher, e isso fosse óbvio. No mar, por meses a fio, homens desesperados viviam abaixo do convés, em condições apertadas e insalubres. Eles geralmente tinham pouco para passar o tempo além da monotonia de seu trabalho e do alívio suado do álcool barato. Como criminosos fora da lei, muitas vezes crescendo em circunstâncias especialmente cruéis, tais marinheiros não eram conhecidos por seu autocontrole, respeito por mulheres ou senso de decência humana. Assim, Anne se disfarçou quando subiu a bordo, nenhum homem sabendo de sua verdadeira identidade além do próprio Calico Jack. Felizmente, no caso dela, ela tinha anos de prática se passando por um homem. Ela deve ter sido convincente, pois ninguém descobriu seu segredo. O comportamento de Anne deve ter tido uma grande parte nisso. Ao se juntar ao navio, dizem que ela esfaqueou um membro da tripulação no coração quando ele continuamente discutia com ela. Anne usava a roupa de um homem, uma espada pendurada ao seu lado, uma túnica solta e calças largas, um par de pistolas enfiadas em uma faixa, um pequeno boné cobrindo cabelos longos. Participando ativamente em várias ações, lutando com o resto da tripulação, pistola em mãos. Anne provou que era tão boa pirata quanto qualquer homem, vez após vez. Foi por volta dessa época que ela conheceu outra mulher incrível, Mary Read, mas falaremos mais sobre esse encontro mais tarde.
Anne e seu amante, Calico Jack, viviam a verdadeira vida de pirata, com todas as aventuras embriagadas, tédio tedioso e carne de tartaruga cozida que isso implicava. Mas isso não durou. Quando Anne engravidou, sua feminilidade não pôde mais ser disfarçada. Ela se separou temporariamente de Jack, dando à luz a um filho na ilha de Cuba, antes de prontamente se reunir ao navio. Em retrospectiva, Anne deveria ter escolhido se estabelecer. Momentos de prazer ainda estavam por vir, notavelmente uma cerimônia de casamento no mar, unindo John Rackham e Anne Bonny em matrimônio, se não por lei e se não por Deus, então por eles mesmos. Mas em outubro de 1720, a tripulação foi condenada pelo governador a ser enforcada até a morte. Revelando sua verdadeira identidade como mulher, Anne conseguiu escapar temporariamente da sentença de morte através de uma prática sombriamente chamada de alegação de gravidez. Sob tal precedente legal, mulheres condenadas à morte, mas grávidas, eram autorizadas a dar à luz antes de serem punidas. Anne fez exatamente isso, alegando, verdadeiramente ou não, estar grávida. Ela permaneceu na prisão. O restante da tripulação, incluindo o amante de Anne, o capitão Calico Jack, teve menos sorte, sendo levados à forca em 18 de novembro e enforcados. Permitida a ver Jack uma vez antes de sua sentença, as últimas palavras de Anne para o homem não foram gentis. Se tivesse lutado como homem, não seria enforcado como cão. Parece que ela culpou grande parte do que aconteceu em seu capitão e amante Calico Jack, o pai de seu filho e futuro cadáver pendurado no fim de uma corda, preso e completamente sozinho, e as perspectivas parecem sombrias. Infelizmente, é aqui que a trilha de evidência se esgota. Sabemos com certeza que Anne não foi executada, mas isso realmente é tudo o que sabemos. Ela sobreviveu à prisão? Ela teve outro filho? Ela se reuniu novamente com seu outro filho? Seu ex-marido? Ou seu pai? Tudo isso permanece um mistério. Talvez Anne tenha continuado como uma pirata, vagando pelos mares sob outro nome, disfarçada mas nunca escondida. Talvez Anne finalmente tenha encontrado a paz, se estabelecendo em algum canto do mundo e criando uma vida pacífica para si mesma. Ou talvez ela tenha morrido em uma cela de prisão, sozinha e com medo. Um fim inexpressivo para um ser humano verdadeiramente excepcional. E agora voltamos a olhar para a vida de outra mulher excepcional, Mary Read. Uma coisa fascinante que você vai notar é que, vez após vez, as vidas de Mary e Anne exibem incríveis semelhanças. Surge a questão se devemos nos maravilhar com as coincidências envolvidas ou questionar a autenticidade de nossa fonte sobre essas mulheres, a famosa história dos piratas. De qualquer forma, os destinos paralelos e entrelaçados das vidas dessas duas mulheres são certamente uma das maiores histórias da história. Assim como Anne, Mary era uma filha ilegítima. O primeiro filho de sua mãe, um menino, nasceu pouco antes de seu pai morrer no mar. Isso deixou a mulher que se tornaria mãe de Mary e seu único filho sozinhos no mundo. No entanto, a viúva foi ajudada por dinheiro enviado por sua sogra. Esse dinheiro foi enviado para apoiar o jovem menino até a idade adulta. No entanto, o dinheiro provou ser insuficiente, pois a criança faleceu. Enquanto isso, a mãe de Mary engravidou novamente, dando à luz a Mary. Em vez de informar a sogra sobre a morte do menino, a mãe de Mary decidiu fazer Mary passar por seu filho, vestindo-a e ensinando-a a responder pelo nome de seu meio-irmão morto. Isso funcionou por algum tempo, mas eventualmente a sogra percebeu o engano da mãe de Mary e terminou os arranjos. Agora Mary e sua mãe estavam desamparadas. Para se manterem, a mãe de Mary decidiu capitalizar as habilidades que havia ensinado à filha, encontrando empregos geralmente reservados para meninos, primeiro como criado e depois como ajudante de artilharia a bordo de um navio de guerra britânico. Com apenas 13 anos, esse trabalho fez com que Mary carregasse sacos de pólvora pelos navios de guerra britânicos, arriscando a vida e o membro para garantir que os canhões continuassem disparando. Estacionada no Canal da Mancha, ela lutou contra os franceses entre os britânicos. Mary se uniu ao exército britânico. Mudando-se para os Países Baixos, ela lutou com soldados holandeses aliados contra os franceses no que foi a Guerra dos 9 Anos ou a Guerra da Sucessão Espanhola. As provas aqui são incertas.
Ela se uniu às grandes colunas de tropas inglesas, avançando pelas planícies com canais e moinhos de vento da Bélgica e dos Países Baixos atuais. As maiores guerras de sua época de alcance global, os 9 anos, a Guerra dos 9 Anos e a Guerra da Sucessão Espanhola, eram semelhantes em escala às guerras napoleônicas, ou às guerras do século XX, com enormes exércitos e batalhas massivas. Não se sabe ao certo se Mary viu ação direta contra as forças do Rei Sol, Luís XIV. No entanto, servindo não apenas com a infantaria, mas com a cavalaria de elite, é provável que Mary fosse uma soldada experiente e eficaz. Foi enquanto servia no exército que Mary se apaixonou. Um soldado, um homem flamengo, chamou sua atenção. Ao invés de correr o risco de ser separada quando sua unidade foi enviada para a batalha, Mary se voluntariou para ir. Os dois acabaram compartilhando uma tenda, como era prática, e foi aqui que Mary revelou ao homem seu segredo. Ela não era uma soldado comum, mas uma mulher disfarçada. O pobre coitado deve ter se sentido como se tivesse ganhado na loteria. Eu me pergunto qual reação Mary esperava do homem. A história dos piratas explica que, ao ouvir a notícia, o homem, citação, não pensou em nada além de satisfazer suas paixões com muito pouca cerimônia. O homem, um verdadeiro cavalheiro, propôs-se a ter Mary como sua amante. Mas sendo uma mulher reservada e buscando algo mais, ela resistiu, conquistando o homem e casando-se com ele. Os dois deixaram o exército, usando sua comissão militar e presentes para comprar uma estalagem chamada Três Ferraduras, muito perto do castelo de Breda, na Holanda. Curiosamente, embora o marido de Mary tenha infelizmente morrido, fazendo com que ela vendesse o pub e seguisse em frente, o nome da estalagem ainda vive, com uma cervejaria em Breda ainda vendendo cervejas, com esse mesmo nome. Mary continuou a lutar pelas forças inglesas e holandesas até o fim da guerra, onde, com as perspectivas de avanço diminuindo durante o tempo de paz, ela decidiu tentar a sorte em outro lugar, embarcando em um navio com destino às Índias Ocidentais. Ela nunca mais voltaria. Enquanto viajava para o Novo Mundo, em busca de seu destino, o navio de Mary aconteceu de ser capturado por um navio pirata, comandado por ninguém menos que Calico Jack. Pensando que Mary era inglesa, os piratas a convidaram para se juntar a eles. Ela aceitou a oferta, provando ser tão ou mais capaz que qualquer pirata. Ela rapidamente ganhou uma reputação por ser impiedosa e agressiva. Sempre pronta para um ataque, Mary era uma figura temível, xingando e amaldiçoando frequentemente, disfarçando sua aparência com roupas largas e um comportamento feroz. Ninguém descobriu a verdadeira identidade de Mary. Ninguém, exceto Anne Bonny, que estava servindo a bordo do navio na época em que Mary se juntou. Os relatos variam sobre como foi o encontro. Um deles afirma que Anne tentou seduzir este novo e belo recruta para o navio, sem saber que Mary era na verdade uma mulher. Anne se vestiu de mulher e revelou quem realmente é. Mary, seja para frustrar as investidas de Anne ou durante o processo de aceitá-las, também se revelou uma mulher. Se esse encontro resultou em uma amizade íntima ou um relacionamento apaixonado, depende de qual relato você acredita. De qualquer forma, as duas se tornaram confidentes, compartilhando os segredos uma da outra e se tornando parceiras no crime, se escondendo do mundo em sua criminalidade e de seus companheiros de tripulação em sua feminilidade. No começo, Calico Jack sentia ciúmes da relação de Anne com Mary. Um dia, ele invadiu sua cabine com a intenção de cortar sua garganta. Mary sentou-se e abriu sua blusa, revelando a ele que ela, assim como Anne, era uma mulher. Após isso, Rackham concordou em manter o segredo de Mary longe do resto da tripulação e continuar a tratá-la como igual. Ele se acalmou um pouco quando ela iniciou um relacionamento com um colega de tripulação. Durante as batalhas, Anne e Mary lutavam lado a lado, vestindo jaquetas esvoaçantes e calças compridas e lenços enrolados em suas cabeças, empunhando tanto um facão quanto uma pistola em cada mão. Elas eram muito ativas a bordo, testemunhou uma vítima e dispostas a fazer qualquer coisa. O verão e começo do outono de 1720 foram particularmente lucrativos para a tripulação de Jack. Em setembro, eles pegaram 7 barcos de pesca e 2 sloops perto da ilha do Porto. Semanas depois, Anne e Mary atacaram a chuna, atirando na tripulação e amaldiçoando enquanto recolhiam o saque. Equipamento, 50 rolos de tabaco e 9 sacos de pimenta. Eles mantiveram seus cativos por 2 dias antes de libertá-los. Mas como você sabe pela história de Anne,
O final do verão de 1720 marcaria uma mudança nas fortunas de Calico Jack e sua tripulação. Mas o que aconteceu naquela fatídica noite de 22 de outubro? Bem, Anne e Mary estavam no convés quando notaram um escaler misterioso deslizando ao lado delas. Elas perceberam que era um dos navios do governador enviado para capturá-las, vivas ou mortas. Elas convocaram seus companheiros de tripulação. Alguns, como Calico Jack, obedeceram, mas muitos desmaiaram por conta da bebedeira noturna. O capitão do sloop, Jonathan Barnett, ordenou que os piratas se rendessem, mas Calico Jack começou a disparar seu canhão giratório. Barnett então atacou e o bombardeio de fogo incapacitou o navio e mandou os poucos homens no convés se acovardarem no porão. Com esperança de ser minoria, Jack sinalizou rendição, pedindo clemência. Mas Anne e Mary se recusaram a se render. Elas permaneceram no convés e enfrentaram os homens do governador sozinhas, disparando suas pistolas e balançando seus cutelos. Mary, como diz a lenda, estava tão enojada que parou de lutar o suficiente para espiar a entrada do porão e gritar: "Se há um homem entre vocês, você subirá e lutará como o homem que você é para ser." Quando nem um único camarada respondeu, ela disparou um tiro no porão, matando um deles. Anne, Mary e o resto da tripulação de Calico Jack finalmente foram dominados e feitos prisioneiros, levados para o carrasco que os aguardava. Mary, assim como Anne, foi poupada da forca por estar grávida. Mas ao contrário de Anne, sabemos o que aconteceu com Mary. Infelizmente não é uma história feliz. Preso nas prisões úmidas e insalubres da cidade espanhola, Jamaica, a grávida Mary sofreu muito e após uma febre violenta, ela morreu. Seu enterro está registrado nos registros da Igreja de Santa Catarina, ocorrendo no dia 28 de abril de 1721. Não existe nenhum registro de seu filho, o que provavelmente significa que ela morreu grávida. E assim, nossa história sobre a vida de Mary Read chega ao fim. Uma mulher como Anne Bonny, que superou probabilidades milagrosas, Mary entrou em uma esfera de vida dominada por homens e entrecruzada com regras e normas projetadas para manter as mulheres de fora. Tanto Mary quanto Anne viveram vidas verdadeiramente autênticas, criando um espaço no qual não só poderiam perseguir seus próprios objetivos, mas agir da maneira que queriam. Isso já é milagroso o suficiente à sua maneira. O fato de cada uma se encontrar em um pirata que maneja facões, dispara pistolas e se veste de maneira cruzada, navegando pelo Caribe em busca de tesouro, aventura e seu próximo parceiro, bem, isso é incrível. E é isso que faz as histórias dessas mulheres ressoarem até hoje. Quando se trata de uma vida de crime, muitas vezes baseada em intimidação, tortura e engano, às vezes parece haver pouco a admirar. Os piratas eram antes de tudo criminosos, e especialmente cruéis nisso. Mas nas histórias de Anne Bonny e Mary Read, vemos o outro lado da vida como pirata. Pessoas corajosas, dispostas a arriscar tudo para escapar de vidas de sofrimento e discriminação, exercendo controle sobre seus próprios destinos e buscando uma liberdade, mesmo que essa liberdade custasse a de outras pessoas. Ambas crescendo em pobreza e instabilidade, Anne Bonny e Mary Read desafiaram as expectativas, recusando-se a viver em pobreza silenciosa e humilhações diárias, optando por uma vida de roubo, fortuna e, finalmente, fama. Quando pensamos em piratas ou mulheres durante o século XVIII de maneiras estereotipadas, faríamos bem em lembrar dessas mulheres milagrosas cuja bravura e ousadia levaram a uma das maiores histórias de todos os tempos e as tornaram uma presença permanente na história. E aí você tem as duas piratas femininas mais mortais e famosas da Era de Ouro da Vela. Sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.